Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. Saiu finalmente a HQ que revela a origem do Coringa Absoluto. Essa é a edição número 15 do Batman Absoluto. Escrita por Scott Snyder e ilustrada pelo lendário Jock, vamos finalmente saber quem é ou o que é o Coringa do Universo Absoluto. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo no dia que a HQ sai realmente dá muito trabalho e eu peço para vocês já irem deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito. Isso daqui ajuda demais mesmo. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Bora pro vídeo. A edição 15 começa com um avião chegando numa ilha, enquanto Alfred conta para Bruce tudo o que ele sabe sobre ele. O curioso é que mesmo depois de 3 anos buscando informações, Alfred não sabe o que é real e o que é mentira. Como, por exemplo, essas ilhas, as suas ilhas. Ele é dono de centenas de ilhas ao redor do mundo. E nisso a HQ mostra um homem saindo do seu avião particular. Ele é o Coringa, o homem que não ri, o homem de branco. E percebam como ele tem uma aparência muito parecida com o Batman do universo principal. Ele é a cara do Bruce Wayne. E isso não é uma coincidência, é de propósito pelos criadores. Esse Coringa tem centenas de ilhas completamente inúteis, na qual viaja 1 ou 2 vezes por ano. Bruce pergunta por quê, e Alfred não sabe o motivo. Ninguém sabe. A única teoria plausível é que ele é um homem que gosta de caçar. Batman então fala que é para esquecer o que é verdade e que é para contar tudo que o Alfred acredita. E com isso, o Alfred começa a contar a origem da família do Coringa. E nesse primeiro momento, ele vai focar apenas nos fatos. Nessa página, vemos parte das investigações do Alfred e a palavra Coringa formada nas cartas, assim como os fios que formam um sorriso à distância. Uma belíssima arte. A narrativa, então, mergulha na história de sua família, começando em 1888, quando, possivelmente, o primeiro filme foi gravado. O Batman vê esse filme e pergunta quem é o Homem de Chapéu, mas o Alfred fala que esse Homem de Chapéu não importa, e sim a criança vestida de palhaço. Ele é Joseph Grimm, ou só Jack. Esse é para ser o bisavô do Coringa. O menino é um artista de rua, um órfão que cresceu em Gotham. Segundo Alfred, ele era excelente em fazer as pessoas rirem, mas nunca esboçava um sorriso. Com a sua reputação crescendo, Grimm levou a sua apresentação para vaudeville e ganhou dinheiro e investiu em sua própria empresa, a Just Kidding, ou apenas JK. E o Bruce reconhece essa empresa. É a mesma que está financiando nos dias atuais as prisões Ark. Alfred diz que os Grimms investiram em filmes e que a competição no ramo era acirrada, mas os seus filmes de comédia eram os melhores. Aos 40 anos, Grimm se tornou um dos homens mais ricos de Gotham e membro de clubes de elite. Dizem que ele se reunia num salão com John Rockefeller, Andrew Melloni e Andrew Carnegie para debaterem sobre a política americana. E apesar de tamanho poder, o Alfred revela que esse Joseph Grimm era um homem misterioso e que não aparecia muito na mídia. Quase não existem registros, fotos ou entrevistas sobre ele, mesmo com todo o seu trabalho filantrópico, principalmente focado em ajudar crianças. Contudo, eles nunca receberam seu nome. Ainda assim, ele morreu em 1938 e foi enterrado na cripta de sua família em Gotham. Contudo, a história da família Grimm continua. Jack Grimm teve um filho chamado Jack Jr. O seu filho, Jack Jr., assumiu os negócios quando tinha 20 anos, expandindo-os para o entretenimento e sendo um dos primeiros a investir na televisão. Ele criou diversas empresas filiais da JK que possuíam nomes de palhaços famosos. E assim como seu pai, ele foi um filantropo e abriu diversos orfanatos ao redor dos Estados Unidos. Agora, nos anos 60, o seu filho, Jack Grimm III, investiu pesado nas companhias de televisão a cabo. Em algum momento dos anos 70, Jack Grimm IV nasceu, e foi ele o responsável em levar a JK
para o mundo dos games. E eu adorei essa referência ao Nintendinho nessa página aqui. E com isso chegamos, finalmente, no mais recente, Jack Green V, que segundo o Alfred, é de longe o que mais prosperou. Ele foi um dos investidores de plataformas online de games e de empresas que fabricavam chips para computadores, tornando Jack um trilionário. E assim como seus antecessores, Jack V aumentou as caridades e filantropias de sua empresa. E o Bruce então pergunta: onde está a pegadinha? O que há de tão perigoso nesse cara? E o Alfred aqui vai continuar a sua narração, mas a HQ vai mostrar o que está acontecendo na ilha com o Jack V. Ele está caçando um animal. O Alfred fala que no papel não há nada de errado com a família Green. Não há nada de assustador. E na ilha, vemos Jack encontrar um leopardo e atacá-lo de frente. Alfred fala que sim, ele é excêntrico, mas todos os bilionários são excêntricos. Ele é uma clássica história de sucesso americano. Só que aqui, os olhos de Jack ficam vermelhos. E nisso, Jack mata o leopardo. E de longe, surge um balão de diálogo de alguém que não podemos ver. O Batman, então, interrompe novamente o Alfred. Ele não quer saber a história real, ele quer saber o que o Alfred acredita na história. E para poder fazer isso, o Alfred volta desde o início. Eles voltam para 1888, com o primeiro Jack Green. Alfred conta que o Jack geralmente performava ao lado de uma sala de dentista. E naquela época havia sido recentemente descoberto o óxido nitroso, que popularmente é conhecido como gás do riso, na qual os dentistas utilizavam bastante nos seus pacientes. O que acontecia era que Jack roubava esse gás do riso e jogava secretamente no beco que apresentava. Isso deixava as pessoas sugestivas. Elas não riam apenas, elas davam o seu dinheiro para o Jack. O ato todo era um grande truque. E é exatamente isso que a família Green sempre fez. Um grande truque. Alfred revela que a família Green jogava pelos dois lados. Tudo que a família realizava havia uma ação e uma contração. E pelas ilustrações, podemos ver que eles apoiavam o nazismo, mas também o combatiam. Eles criaram canais de notícias de direita e de esquerda. Eles fomentaram a paz e a guerra, crimes e prisões, inclusive Ark-M. Alfred acredita que a família Green seja a família mais poderosa da Terra e que vivem pelo lema de viva como um palhaço que engana todos. E nem todo o ouro do mundo é o suficiente para essa família. E agora a HQ volta para mostrar o Jack V na ilha. O vilão segue atrás daquela voz, até que encontra uma casa. Jack pergunta se tem alguém ali. E finalmente ele encontra um homem, que estava perdido naquela ilha havia 30 anos. Mas quando o senhor olha para o Jack V, ele o reconhece. Jack pede para o homem correr. E assim ele faz, lutando pela sua própria vida. Batman interrompe Alfred novamente, falando que ele não quer saber o que o Alfred reportou para o MI6. Ele quer saber o que o Alfred realmente acredita, com todos os absurdos. E com isso, finalmente o Alfred vai contar a terceira versão dessa história e que contempla as teorias mais absurdas. E novamente, voltamos para o começo. De volta ao palhaço, Pennyworth revela que as pessoas que estavam no filme que o Jack primeiro participou morreram após a gravação. Eles morreram por causa de uma toxina que o Alfred acredita que estava nas luvas do garoto. Tudo que o Alfred está dizendo é que existe algo mais sombrio por trás. Ele encontrou registros que as invenções mais letais criadas pelos homens foram testadas por homens que estavam rindo. De volta a Jack V, ele tira sua blusa e vai atrás daquele homem. Podemos ver que o seu rosto está diferente agora. Alfred fala que todo mundo que se deparou com a família Green morreu de forma suspeita. Inclusive, um amigo seu do FBI sofreu um estranho acidente de barco e nunca foi encontrado. E na ilha, Green ataca o homem com uma flechada. O Alfred sugere que Jack Green coloque os seus inimigos nessas ilhas para caçá-los. E fica subentendido que esse amigo do Alfred, que ficou desaparecido desde os anos 90, é, na verdade, esse homem que está perdido na ilha. Batman pede que Alfred continue a especular sobre o Coringa. E o agente acha que ele usa crianças de alguma forma. Primeiro, na época dos orfanatos, mas agora com algo maior. Ele encontrou uma maneira de usar as células das crianças como um elixir. E é isso que eles estão testando nas Arks. No presente,
Jack V começa a se transformar em algo demoníaco, e o homem perdido na ilha fica completamente chocado. Finalmente, Alfred revela o que acredita, de que não há uma família Green, é apenas um homem. Apenas Jack Green, desde 1888. E nisso, o Coringa, já transformado, ataca o homem. Pennyworth diz que ele é um pesadelo. Pode ser um produto da ciência, do ocultismo, mas sempre se mostra como um palhaço. Alguém que nunca ri, mas sempre ri da humanidade. Ele é o Coringa. E na ilha, o vilão simplesmente come aquele homem. E agora, de volta ao presente, Batman diz que já escutou o suficiente e que ele vai verificar como está o seu amigo Waylon. Quanto ao Alfred, ele reflete que o Batman não se alistou para isso. De um ano para cá, tudo que ele descobriu é que existem monstros. Monstros para todos os lados que ele vê. O agente admite que contou toda essa história porque precisava tirá-la do peito. No final do dia, ele é realmente um covarde. E o Alfred também diz que recentemente o Batman ficou sabendo de uma mulher em Gateway City que tinha poderes. E pelo jeito esse é o gancho que eles vão fazer pro Batman ir pra Gateway City e conhecer a Mulher Maravilha. Já que nas próximas edições a gente vai ter esse crossover dos dois heróis. No final da edição, descobrimos que Jack nem estava mais em uma de suas ilhas. Ele está em Gotham, é onde ele mora. Ele observa das ruas o Batman cruzando os céus e entra em seu carro esportivo. O vilão chega à sua mansão, que inclusive tem um mordomo, no estilo Alfred. E ao girar as engrenagens de um relógio, é revelado que ele tem sua própria caverna. Sim, o Coringa tem uma caverna. E a pergunta final fica no ar. O que é de tão horrível que até o próprio Coringa precisa esconder no subterrâneo? E aqui se encerra essa edição. E olha, finalmente então é revelado a origem do Coringa, e eu gostei, eu achei que foi bem legal. Pô, teve uma pegada meio Aventuras de Pi, porque o Alfred conta a mesma história várias vezes, e daí dependendo da perspectiva, muda todo o contexto da história. E eu acho que no final essa grande teoria da conspiração, que é um homem que vive por centenas de anos, é uma coisa que o Scott Snyder tinha esboçado lá no Batman Endgame. Como era no mundo principal da DC, não dava pra fazer o Coringa ser uma entidade com mais de 100 anos. E aqui ele coloca em prática tudo que um dia ele já pensou no passado. E vem todas essas teorias da conspiração junto com o personagem. Ocultismo, elixir com as crianças pra ficar mais jovem. Realmente uma insanidade essa história. Eu acho que mantém essa essência das HQs do Batman Absoluto e do próprio Universo Absoluto, que é uma constante luta de classes, e o Batman tá enfrentando o Coringa, que é pra ser essa representação máxima da classe dominante, né? Acho que é um pouco essa ideia que eles queriam fazer. Mas enfim, essa daqui também é só minha opinião, tá? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dá-lhe DC. E esse foi o vídeo da origem do Coringa Absoluto. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.